Rapidinho. Achei. Eita, glória a Deus, só somos com a paz do Senhor, amém? Vou estar deixando uma palavra para a meditação dos irmãos, rapidinho, por causa que a hora, né, irmão, tá tarde. Deixa eu ver que horas tem. 11h53. Geralmente meia-noite a gente está entrando em oração, mas hoje vou orar um pouquinho mais tarde. Eu vou deixar uma palavra na meditação dos irmãos que se encontra no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí, se você puder, no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17, que diz assim. Podemos ler? Hebreus 13, 17. Tá dando para ouvir direitinho? Eu não posso gritar muito porque tá tarde, os vizinhos também estão já dormindo, né? Mas vai dar para você receber um pouquinho da palavra de Deus, amém? Hebreus capítulo 13, versículo 17. A voz ainda não está muito boa, 100%, pode. A voz não está muito boa, mas vamos lá. Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei os vossos guias e submetei-vos a ele. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos será útil. Amém? Podemos ler mais uma vez? De repente você que chegou agora não conseguiu, minha voz não está ainda 100%, tá bom? Meu novo penteado aí, né? Gostaram? Agora ficou bonito para Jesus. Eu trato aí no break aí, eu creio que ficou bonito para Jesus, amém? Ficou bonito para Jesus. Agora, vamos ler mais uma vez? Olha só. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei os seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos será útil. Irmãos, eu cheguei do culto ainda há pouco e eu ministrei a palavra. O pastor meu é uma bênção, o pastor Márcio. Ele sabe que eu tenho evitado até pregar a palavra. Eu até quero aqui pedir perdão ao pastor Carlos, que me convidou para estar dia 19 em Rio das Ostras, mas eu não pude estar devido à saúde mesmo, né? Eu já preguei, quem me conhece sabe, já preguei no pastor Rodrigo Vieira sem voz, já preguei rouca, já preguei, mas agora foi um pouquinho mais sério, então por isso que eu preferi ficar de repouso, seguir direitinho ali, a risco ali, o que o médico pediu para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Sabemos que a nossa vida é passageira, mas ninguém quer ir agora, né? A verdade é essa, né? Sabemos que a vida é passageira, mas é muito bom viver, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração quando eu vim da rua, vim do culto, foi essa, a respeito da liderança, né? Eu sei que é muito difícil, às vezes eu estar falando isso aqui para você, você vai pensar assim, poxa pastor, eu nunca passei por isso.
Mas de repente vai ter alguém que vai estar me vendo ou que vai ouvir depois e vai se identificar. De qual maneira que eu quero dizer? A Bíblia fala que obedecer, se submeter aos vossos líderes, né, para que eles façam a obra com alegria e não gemendo, e não chorando, sabe? E eu falo para você como pastora, né, como ministra do reino de Deus, as pessoas falam assim: ah, pastor que chora, pastor que está sofrendo, pastor que está passando por um momento pessoal, que o momento pessoal maior do pastor, eu digo sem sombra de dúvida, é com a igreja. E quando ele passa por esse momento, que ele vê as ovelhas dispersas, que ele vê a igreja dispersa, isso acaba com o pastor. Isso faz com que o pastor gema, com que ele geme, com que ele chore, com que ele sinta-se fracassado, sabe? Desestimulado. E quando eu vim hoje do culto, eu falei com o pastor assim: pastor, o senhor ardeu essa palavra no meu peito, eu preciso gravar um vídeo, fazer uma live rapidinho. E achei um versículo, que é Hebreus 13:17. E às vezes você fala assim: poxa, pastor desviou, pastor afastou. Ah, mas se ele fosse pastor, não tinha desviado. Se ele fosse pastor, ele não tinha desanimado. Peraí. É mole falar, é fácil falar quando você não está vivendo. É fácil falar quando você não é pastor. É fácil falar quando você não sabe, tá se doando, quando você não se doa para alguém, quando você não sabe, não faz expectativa com aquela vida. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa cachaceira, drogada, prostituta, né, mentirosa, um casamento destruído, e você começa a trabalhar naquela vida em jejum, oração, palavra, apoio, e a pessoa te liga e você está o tempo todo dando aquele, sabe, aquele amparo, e daqui a pouco você vê aquela certa ingratidão ou aquela certa rebeldia, né? Porque quando fala se submeter aos vossos líderes, porque eles vão dar conta das vossas almas, está dizendo aqui, se está dizendo para se submeter, é porque não está havendo mais pessoas que se submetam. Ou seja, está cada um agindo por si, por sua própria vontade, por seu próprio querer, seu próprio eu. E aí vai, entendeu? Mas aqui está falando se sujeitar, se submeter, porque eles vão dar conta da sua alma. E eu digo para você, como servo de Deus, como serva de Deus, incentive o seu pastor. Procure ver o que você pode fazer. Eu sei que apontar erros é muito fácil. Eu sei que eu sou mais uma sem nome falando isso aqui. Entendeu? Eu sou mais uma sem nome. Eu não tô na mídia, eu não tô nos grandes palcos da vida. Mas se você tem um pastor, poxa, cara, ajuda ele. Mas ajuda de verdade, sabe? Sem hipocrisia. Se tá junto, esteja junto mesmo, sabe? Se é voto de lealdade, seja leal de verdade. Porque nos últimos dias que estamos vendo, são pessoas que fazem votos, pessoas que falam que são leais, e depois as próprias, elas te decepcionam, te abandonam. E aí você fala assim: não, mas o pastor tem que ser forte. Não, mas o pastor tem que aguentar. Mas ele é pastor. Só que ele é ser humano. Só que ele também sente dor. Só que ele também chora. Só que às vezes ele sobe para o altar ferido.
e não tem ninguém para desabafar, porque ele se sente assim. Se eu for falar isso para alguém, eu falo para você, eu já tive situações que você comentará com uma pessoa e depois a pessoa usar aquilo que você comentou com ela no momento de desabafo, no momento de você querer, precisar desabafar com alguém, e ela lançar aquilo no seu rosto. E aí você fica assim, meu Deus, eu não posso confiar em ninguém. É uma chamada solitária, sabe? Quando Jesus ele foi orar e que a alma dele estava angustiada até a morte, que ele se afastou e ali ele chorou, lágrimas de sangue, a alma dele estava angustiada até a morte e ele não tinha ninguém a qual ele pudesse falar, desabafar, porque não iria entender. E depois poderia até julgá-lo. Você não é o Senhor? Você não é o rei? Só que, meu amado, entenda. Seu pastor, ele precisa de você. Eu estava meditando sobre a história do ganso e eu achei muito interessante que o ganso, tanto como o porco-espinho também, o ganso eles trabalham em equipe. Quando o ganso está cansado, está voando, que eles vão ver, está cansado, está voando, ele vai para a parte de trás, né? E o que está atrás vai para frente. E se um ganso se machuca, dois param para ajudar o ganso que se machucou e o bando continua. É aquele tipo assim, revezamento. E sabe o que vemos hoje nos dias atuais? Pessoas que sugam os pastores, pessoas que sugam a liderança, pessoas que não somam, pessoas que veem o pastor sofrendo, sabe? E se fazem de cego, se fazem de surdo, se fazem de impotentes, podendo fazer alguma coisa. E eu tenho uma palavra de Deus para você que vai me ouvir agora, que vai me ouvir depois. Incentiva o seu pastor. Incentiva ele, você não sabe o que ele está passando. Você não sabe o que é subir às vezes no altar, tendo tantas milhões de coisas para fazer. Eu sei que às vezes a gente somos tão egoístas que pensamos assim, Deus me deu uma ideia, como o pastor Márcio sempre fala, Deus me deu uma ideia e eu vou usar essa ideia quando eu tiver o meu ministério. Quando você tiver o seu ministério. E se for de Deus, você ter o seu ministério, você ser pastor, você pode ter certeza do que eu estou te falando, sem medo de errar. Deus vai te dar uma coisa nova. Deus vai te dar uma visão nova. Deus vai fazer coisas novas que não subiu no teu entendimento, no teu coração, que você nem sonhou. É o que Deus tem preparado. Mas enquanto você estiver ali debaixo daquela autoridade, esteja ali para somar. Seja verdadeiro. Sabe, seja verdadeiro. Sabe hoje como é que as pessoas falam que vão sair do ministério? Elas chegam e falam assim, não, pastor, é que eu estava orando. Parece até brincadeira. Eu estava orando e Deus falou para mim sair. Mas espera aí, você estava orando e não comunicou a pessoa que é responsável abaixo de Deus pela tua alma, que vai dar conta? Ou seja, você fica até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã, orando, a pessoa te liga, você corre atrás dela, a pessoa te manda mensagem, você vai procurar saber o que está acontecendo, e depois ela chega na maior cara de pau, como se você não fosse nada, e falasse para você assim, não, porque eu orei a Deus, Deus falou comigo.
Não dá para entender. Aí você fala assim, por que muitos pastores estão deixando de pastorear? Decepção com o ser humano. Não é decepção com Deus. Com Deus não. Mas decepção com o ser humano. Sabe? Decepção com pessoas que você não esperava. Aí fala assim, mas todo ser humano é falho. Tá bom, todo ser humano é falho. Mas isso não é desculpa para você ser mais um. Entendeu? É igual, fulano é ladrão. Tá bom, fulano é ladrão. E isso é desculpa para você também ser ladrão? Fulano é mentiroso. Tá bom. E isso é desculpa para você também ser mentiroso? Tem pastores sofrendo. Não é só pastor de igreja pequena, não. De repente você está falando assim, ou pode pensar, que vai ver depois. A pastora está falando isso porque a igreja dela é pequena, é no meio do mato, né? É no meio da roça. Tem poucos membros, por isso que ela está falando isso. Não. Pastores de igreja grande. Pelo chamado que Deus me chamou de ser intercessora, eu intercedo por pessoas que você nem imagina. Pessoas financeiramente, com poderes aquisitivos bons. Pessoas que têm ministério abençoado. Eu intercedo por pastoras, por pastores. Pessoas que se decepcionam. Se decepcionam não com o filho, não com a esposa, não com o marido, mas se decepcionam com o ministério. Pessoas que se sentem fracassadas. Pastores que deram a sua vida. Pastores que deram o seu tudo. E quando passa-se 10 anos, passa-se 15 anos, aquela pessoa, ela evolui, ela cresce, porque eu falo por experiência própria. Quando eu morava nos fundos da igreja, tinha pessoas que saíam da minha casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, são meia-noite agora, mas eu só vou dormir 5 horas, 3 horas da manhã eu tenho oração, 4 horas eu tenho a meditação da palavra, todo dia de manhã eu separo 50 pessoas para eu estar mandando um versículo bíblico, porque eu penso e Deus me incomodou de que todo dia de manhã alguém tem que ler a palavra de Deus, tem que se alimentar, que a primeira palavra que você tem que ouvir de manhã é a de Deus. Então, quem me conhece está nesse meio, nesse grupo de pessoas que Deus separou para eu estar orando, sabe disso. E a maioria da decepção de líderes são com o ministério. Você vê pastores fechando igreja grandes, não por falta de dinheiro, não por falta de instrumento, não por falta de tocador. Pastores fechando porque eles não aguentam mais a ingratidão. Aí você fala assim, mas Deus chamou, eles não eram para ter preparados. Eles não eram para ser psicólogo, nem esse psicólogo está preparado. Tem psicólogo que está virando como é que é o nome daquela mulher? Alerquina. Nem psicólogo está preparado. O ser humano é uma caixa de surpresa. O ser humano ele só tem um meio de ser lapidado, que é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela muda o caráter, ela muda a conduta. Irmãos, as pessoas falam assim, não tem como ser leal, não tem como ser fiel. É mentira. A Bíblia fala que a fidelidade de Jonatas para com Davi
ou de Davi para com Jonatas, foi uma fidelidade que ultrapassou a morte. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa que é fiel a outra, mesmo sabendo que a outra já morreu, mas ela se manteve fiel? E a palavra que Deus colocou no meu coração é essa. Ajude o teu pastor. Chega para perto. Para de falar mal. Para de reclamar. Se vai sair do ministério, chega pro teu pastor. Seja homem. Seja calça frouxa não. Seja homem. Chega para perto dele, fala para ele. Mas antes de você sair, fala para ele o porquê você tá saindo. Não chega para outro pastor falando mal dele não. Vai sair do ministério, seja mulher. Honra a saia que tu veste, o sutiã que tu coloca. Honra esse salto alto. E chega e fala isso e isso que está acontecendo. Porque às vezes você pode ajudar, mas você se omite. Às vezes você pode fazer alguma coisa para mudar a situação, mas você se omite. Se omite. E foi como eu falei hoje na pregação. Fica com aquela palavra insignificante. Se for de Deus, Ele vai revelar. Se for de Deus, Ele vai saber. Tá, se Deus deixou você saber, para qual motivo foi? Para qual motivo foi? Para analisar. Seja inteligente. Use a mente de Cristo. Se Deus permitiu você saber algo que não é da sua conta, que não cabe a você, para qual propósito seria? Para você sair espalhando? Para você ser mais um fofoqueiro de plantão? A Bíblia fala que na casa de Naamã havia uma menina empregada que viu que Naamã estava leproso. E ela chegou e falou, se Naamã fosse na terra dela, ele veria o profeta. Quando ela soube da situação, ela passou uma informação que mudaria a vida de Naamã e que mudou a vida de Naamã. Às vezes você está sabendo coisa que se você passar para frente, passar para a pessoa certa, vai mudar o rumo da história. Vai mudar a situação. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? Porque eu falo para você sinceramente. Eu estou cansada dessa hipocrisia. De pessoas que ficam assim. Eu sabia que ia acontecer. Fala para mim que sabia. Eu te dou uma brilhada no meio da tua cara. Fala pra mim que tu sabia da desgraça de alguém. Não sabia o que ia acontecer. Sabia e fez o quê? Sabia e ajudou em quê? Sabia e somou em quê? Temos que parar com essa hipocrisia de... Não, fulano sabia que... Sabia e fez o quê? Alertou, chamou atenção. É igual eu postei agora no Face. Acabei de postar, você viu aí. Acabei de postar. Para com esse negócio de irmãzinha no WhatsApp com varão. Para, varoa, no WhatsApp com varão, varoa com varão. Quer conversar, procura a esposa do varão. Quer conversar, procura outro varão. Esse negócio de irmãzinha, ficar de cochichinho não dá certo, não. Não dá certo mesmo. E isso não dá certo, não é agora na igreja, não, desde o mundo não dá certo. Porque a Bíblia ensina, e a Bíblia ensina bem claro, que as mais novas aprendam com as mais velhas. Com as mulheres mais velhas. Ou seja, não é com os homens mais velhos. As mais novas, as mulheres mais novas, têm que chegar perto das mulheres mais velhas e procurar conselho. Eu já passei por situação
de uma doida chegar pro meu esposo e falar coisa íntima dela, sexual, pro meu marido. Aí eu falei mesmo, pô, imagina do inferno. E não dou confiança, irmão, não dou. Não dou. Irmã que fica muito com o dente reganhado de fora, pra homem, não dou confiança. Não dou, aí não adianta. Pode ser quem for. Pode ser quem for, não dou confiança. Aí ele falou assim pra mim assim, cara, eu tava vindo com um carrinho de doce, a irmã me parou, contou da vida dela sexual, contou isso e aquilo. Eu falei, essa é bobagem do inferno. Por que ela não procurou uma irmã para contar isso? Por que ela não procurou a pastora dela, ou a missionária dela, ou alguém? Foi parar você. Na época ele era diácono. Qual a intenção dessa irmã? Aí toda vez na rua, de foguinho. Toda vez na rua gritando. Aí eu falei, cara, para com esse negócio. Esse negócio não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom por nenhum dos dois lados. Não, pastora, tu é crente, sou crente, também sou mulher. E se tiver que conversar, chamar para conversar, vou chamar para conversar. Eu vou chamar para conversar bonito. Vou chamar para conversar feio, não. Que eu vou colocar ela no lugar dela. Vou colocar no lugar dela. Então, a gente está vivendo uma bagunça. Uma bagunça, entendeu? Uma bagunça que é necessária, ser organizada. E se Deus colocou no meu coração para gravar esse vídeo, é porque tem alguém que vai ver, tem alguém que precisa ver. Se Deus te colocou nessa igreja, pelo amor de Deus, para de sair falando mal, toma vergonha na tua cara e vá ajudar o teu pastor. Ah, porque o pastor tá isso, o pastor tá aquilo. Você já chegou para ele e conversou? Você já chegou para ele? Não, pastor, tô vendo. Já chegou? Já falou? Porque falar mal é mole, é bom, todo mundo fala. Nem precisa de você para falar, o diabo fala. Chega para perto. Chega para somar. Tenta ajudar. Faz alguma coisa para ajudar. Procura alguma coisa para ajudar. Você está conseguindo entender? Por quê, irmãos? Porque o pastor, diz a palavra de Deus, vai dar conta das nossas almas. E não é bom que eles façam gemendo e nem chorando. Não é bom. Sabe o que é bom, irmão? Quando o pastor faz a obra com alegria. Quando o pastor faz a obra com alegria, ele abençoa o povo, ele é abençoado, ele derrama as bênçãos. Quando ele dobra o joelho para orar, ele ora com alegria. E a Bíblia fala que o Senhor, ele se alegra. Ele se alegra, ele sente satisfação em saber que o sacerdote, que o representante dele aqui na terra está sendo honrado, reconhecido. Eu sei que é difícil. É uma palavra difícil. Eu vou falar com você, eu já me decepcionei, como eu falei ontem na rádio. Me decepcionei com pessoas. Eu vou falar com você, ser pastor não é fácil, porque você ser pastor, você é psicólogo, você é doutor, você é mãe, você é pai, você é avô, você é irmão, você é tio, você é padrasto, você é madrasto, você é tudo. E não tem reconhecimento nenhum. Porque na primeira oportunidade, na primeira falha, a primeira conversinha fiada que vem é: mas você não é pastor? Mas você não é isso? Mas você não é aquilo? Pastor é tudo. Pastor é tudo. Pastor é tudo, tudo. E eu falo pra você que é tudo mesmo. Pastor é pai, mãe, avô, tio, madrasto, irmã, filho, sobrinho, ele é tudo. Mas na hora de apoiar o pastor, pera pra quem se quer. Ninguém apoia. Uma hipocrisia, uma mentira.
Quando o pastor precisa, o pastor está sozinho. O pastor está sozinho. Tem pastores aqui do Brasil que está saindo fora do Brasil e não está nem pastoreando lá nos Estados Unidos. Está como membro, pastores abençoados. Tem pastores aqui no Brasil que não está conseguindo pastorear mais. Sabe por quê? Por causa da ingratidão. Da ingratidão. O povo que vai na sua casa, senta na sua mesa, come no teu pão e tem a cara de pau de falar mal de você. Tem a cara de pau. Eu tô falando com você. E eu, sinceramente, eu falei com o pastor. Falei, pastor, eu pastorei só na Penha Vila Menezes, não pastorei em outro lugar. Sabe por quê? Porque eu acho que eu não tenho estrutura para ver a pessoa vir com falsidade, olhar na tua cara, rir e depois falar mal de você por trás. Daqui a pouco teu telefone tocar, um senhor de 73 anos fala para você assim, sabe por que eu não fui aí levar o pão para você como eu levava toda vez, todo mês? Porque fulano falou isso, isso, isso de você. Você não sabe o que é ser pastor, irmão. Você não sabe o que é pastorear. Você não sabe o que é ver seus filhos ser caluniados. Aí fala assim, pastor, não tem estrutura. Aí eu vejo o pastor, sei lá, Malafaia, extravasando, falando que tem que falar mesmo. Eu fico olhando, tem que ser assim mesmo. Sabe por quê, irmão? Eu digo para você de coração, meus filhos sempre... Eu não tenho que falar dos meus filhos. Foram criados dentro da igreja, todos vocês conhecem ele. São conhecidos como os bolinhos de fogo, agora são os jovens abençoados. Até de ladrão meus filhos foram chamados, de mercenário meus filhos foram chamados. Aí você fala pra mim, eu tenho 36 anos, não sou mais criança, eu tenho estrutura para aguentar uma coisa dessa? Aí eu falo assim, mas pastora, você tem que ter Deus. Eu tenho Deus. Claro que eu tenho Deus. Porque se eu não tivesse Deus... Eu saía com uma perna de 3 na porta dessa endemoniada e mostraria para ela o que é ser mercenário. Porque o mercenário não sai com carrinho de cocado. O mercenário não sai com carrinho de doce. O mercenário não mora nas casinhas do Novo Jockey. O mercenário não anda a pé. Então, é sério que eu estou falando isso. Para de ficar invejando. Às vezes teu pastor chega arrumado no culto. Você não sabe a prestação que ele comprou aquele carro. Você não sabe a prestação que ele comprou aquele sofá. Irmão, até de sofá o povo tem inveja. Em vez de ficar feliz de chegar na casa do pastor. Poxa, o pastor, né? Eu sei. Eu chego em casa meia-noite, 1h da manhã. Esses dias eu estava no hospital, porque o irmão passou mal e ninguém sabia onde ele estava. Estava eu e o pastor 2h da manhã, procurando nos hospitais de Campos, procurando saber onde estava esse irmão. Fomos dormir 5h da manhã. Mas aí sabe o que eu ouço? Você não escolheu ser pastor? Eu não escolhi, eu fui chamado. Porque se eu fosse escolher, eu não teria escolhido. A diferença do escolhido e do chamado é isso, porque o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Ele tem que ir. Querendo ou não. Gemendo e chorando. Por isso que é gemendo e chorando. Por que Jesus ia falar gemendo e chorando? Por que ele ia falar leva a preciosa palavra, leva a preciosa semente rindo e cantando, rindo e cantando? Porque não é rindo e cantando, é gemendo e chorando. É gemendo e chorando. Então eu te convido, seja sincero, pega junto com o teu pastor, leva ele para sair. Ah, pastora, mas eu não tenho muito não. Leva ele para tomar um açaí. Ah, pastora, eu não tenho muito não. Leva ele para dar uma volta. Pastor, vamos ali, vamos andar a pé comigo, vamos conversar. Pô, você só vai pro teu pastor para encher o ouvido dele. Você enche o ouvido dele, enche o ouvido dele. Aí quando você está cansado de encher o ouvido dele, você pega e fala assim, tchau, pastor, agora eu vou encher o ouvido do outro. Toma vergonha, tá feio. Tá feio. Tá feio isso.
O evangelho mentiroso, crente mentiroso. Sabe? Aí o pastor fala assim pra mim: você tá muito nervosa, filha. Você tá muito nervosa, filha. Eu tô nervosa. Sabe o que eu tô? Cansada de hipocrisia. Cansada de hipocrisia. Eu tenho paciência com cachaceiro, com pessoa que nunca ouviu Deus. Eu tenho paciência com pessoas que não conhecem o Senhor. Agora, eu não tenho mais paciência com crente mentiroso, enganador, que fala mal. Eu não tenho paciência. E se bater de frente, eu não tenho paciência. Se bater de frente, ah, pastor, é Deus que justifica. Claro, Deus vai me justificar. Mas só que para chamar a conversa, eu vou chamar. Senão não haveria advogado, irmão. Para que haveria advogado? Para que pessoas entrariam com o processo? Se eu falar mal de alguém aqui, as leis da terra me dão direito a advogado. Você sabia disso? As coisas de Deus não. Mas calúnia, eu posso sim mover um processo contra calúnia e difamação. Pastora, calma, eu tô calma. Fica tranquilo que você não me viu nervosa. Tô tranquila. Eu tô tranquila. Eu tô tranquila mesmo. Só que tem um porém. Aqui, o irmão Lucas está falando aqui, ó. É forte. Por isso a estatística de pastores se suicidando está crescendo. Falta oração pelos pastores. Pastores estão muito só. O pastor é um ser humano também. É isso aí, irmão Lucas. Mas é isso que eu estou falando aqui agora. Louvado seja Deus pela tua vida e que você entendeu isso. Pastor precisa também de carinho. Pastor também precisa de atenção. Pastor é só uma privada que você vai lá, joga suas M's e depois dá descarga como se nada tivesse acontecido. Pastor precisa de ser abraçado. Pastor precisa dizer que eu tô contigo, mas eu tô de verdade. Se você não tiver, não fala que tá. Se você não tiver, não fala que tá. Irmão, as pessoas mais traídas na face da terra são os pastores. Você sabia disso? Eu pensei que eram os casais. Né? Não, são os pastores. Pesquisa na internet que você vai ver. Os pastores são as pessoas mais traídas. Traídas na face da terra. Sabe por quê? Pessoas que eles vão lá, amam, abraçam, pegam como filho, adotam, e daqui a pouco você vê a pessoa na maior cara de pau, passando como se você não fosse nada. E nem ninguém. Mas a Bíblia fala aqui, meu amado. A Bíblia fala aqui. Vamos ler mais uma vez. A Bíblia fala aqui bem claro. Obedecei os seus guias, submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não será útil. Agora eu te pergunto, você tem feito o seu pastor gemer ou você tem feito o seu pastor se alegrar? Porque o pastor ele tem que ser animador de palco, pregador, cantor, palhaço. Ele tem que ser tudo. E você é o quê? Você é que... Ah, eu sei que você é. Você é aquele telespectador que fica assim, ó, analisando. Não, eu não gostei dessa palavra, não. Essa palavra que o pastor colocou não está bem colocada, não. Não, eu não... Pelo amor de Deus, eu vejo pessoas, irmãos, pessoas que ela tá numa igreja, mas ela não compartilha nada da igreja que ela tá. Ela não comenta em nada, ela não soube em nada. Aí você vai lá, ela tá compartilhando coisa de um pastor que ela nunca viu, não sabe se nem o caráter, a conduta, não sabe se ele é espancador, não sabe nada. Sabe o que ela sabe? Só o que está lá, numa rede social escrita. E ser pastor não é estar só numa rede social. Ser pastor, lidar com vidas e é coisa séria.
Você vai lá, o cara tá na cara de pau. Eu falei com a minha filha agora, antes de eu vir pra cá, parei na casa da minha sogra, tava falando com a minha filha, cuidado com esse negócio. Foi muito bonitinho? Foi bonitinho. Mas cadê a base bíblica? Eu falei, olha pro seu pai, porque o seu pai é o maior exemplo de ser pastor. Não diminuindo a nenhum pastor. Não diminuindo. Só que tem um porém. Eu não convivo com nenhum outros pastores. Então o seu pai é seu maior exemplo. Imite ele. Tente pelo menos em 1/3 imitar o seu pai. Para com esse negócio de acompanhar pessoas que você nunca viu pela rede social. Eu falei hoje, Jesus é o maior marketing de ganhar dinheiro no mundo todo. Monta um grupinho, canta na praça. Aquele grupinho que canta na praça faz uma marca. Aquela marca vira um meio de ganhar dinheiro. Daqui a pouco aquilo custa olho da cara. Aí aquele grupinho vai indo, vai ganhando mais dinheiro. E daqui a pouco nem crente tem ali. Tem pessoas que só querem ganhar dinheiro. Deixa eu ver aqui, o pastor Márcio Lúcio comentou. Eu já vou ter que sair porque eu tenho que jantar. Para você ver o horário que o pastor janta, né? O horário que o pastor janta. Depois do culto, o culto acaba 9h30. Aí 9h30 o irmão quer conversar, você tem que dar atenção, você tem que falar, aí você tem que aconselhar. Aí, engraçado que foi, deixa eu ler só o que o pastor falou aqui. Pastor Márcio Lúcio de Nova Iguaçu. Ele disse assim: esse pastor eu conheço, saiu do Rio de Janeiro para servir em Campos no Exército de Cristo. Homem de Deus, soldado forjado, no calor da batalha, foi criado comigo, foi chamado para ser ferido. Deus conhece o coração de vocês. Amém, pastor. E é verdade. Eu já até falei isso pro pastor Márcio. Eu falei, pastor, se Deus te escolheu para sofrer, né? Jó não sabia que Deus tinha escolhido ele para sofrer, mas Deus escolheu. Fazer o quê? Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. E eu tava falando com a minha filha, eu falei com ela conversando comigo, não, porque eu gostaria de chamar fulano, cicrano, porque cicrano tem isso e tem aquilo. Aí eu falei com ela, vem cá, minha filha, eu também tenho. Ela, não, mãe, mas fulano, eu falei assim, não entendi, até você tá de mim diminuindo? Ela, não, mãe, não é isso. Eu falei assim, eu não tô entendendo, eu quero chegar no entendimento, quando eu não conseguir entender. Sabe por quê? Porque a única pessoa que eu conheço na face da terra que tem um diploma para te ajudar em qualquer área da sua vida é o pastor. Os demais, o médico tem diploma só de médico. O professor tem diploma só de professor, psicólogo só de psicólogo, enfermeiro só de enfermeiro, e assim vai indo. Se ele quiser, ele vai ter 2, vai ter que trabalhar mais 5 anos, estudar mais 5 anos. Agora, o único que tem diploma para ser tudo é o pastor. Pega essa, papudo. O único que tem diploma para ser tudo, capacitado por Deus, é o pastor. Só que mesmo ele sendo capacitado por Deus, ele precisa de pessoas que o ajude, que pegue junto com ele, que fala assim, pastor, com Barão e Ur. Sem mentira, irmão. Falei, você pode enganar qualquer um, mas um homem e uma mulher de Deus não engana não. Sabe por causa de quê? Porque o mentiroso, aqui vai pra você que é pastor. O mentiroso, sabe como é que você descobre o mentiroso? Não é no olho, porque ele consegue olhar no teu olho e até chorar. Não é nas palavras, porque o mentiroso é eloquente. O mentiroso, você consegue pegar o mentiroso numa coisa. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, tudo que o mentiroso fala te dá vontade de vomitar. Tudo que o mentiroso fala, sabe, sobe aquela náusea. Porque você tem uma vida não, tá? A tua obrigação como pastor, ministro de Deus, é estar em jejum, oração e buscando a Deus. E ai daquele que vier de engano. Ah, pastor, não aconteceu nada. Eu só ouço notícia.
Não, eu não clamo justiça. O pastor pediu para mim não clamar por justiça. Eu não clamo mais pedindo a Deus justiça. Cheguei a clamar, botei até em inglês escrito lá que eu queria justiça. Não clamo mais porque o pastor falou, cara, eles nem conhecem a Deus, vai pedir justiça, eles vão conseguir não sei o quê. Mas Deus é tão maravilhoso que eu não pedi injustiça e ele mesmo fez, por conta própria. Sabe por quê, irmãos? Porque a pior coisa que tem é você estar vivendo uma vida buscando numa integridade. E não é fácil. Quem fala que ser cristão é fácil porque não é cristão. É 007. É Nicodemos escondido. É Nicodemos escondido. Porque você renunciar, você buscar uma vida em santidade, não é para qualquer um, não. Os prazeres da carne grita. A vontade de grita. Tudo grita. E como é que você vence? Não existe super-homem nem super-mulher. Como é que você vence? Todos os dias, descendo com a boca no pó. Todos os dias, descendo da casa do olheiro. Todos os dias, você se quebrando na mão do Senhor e Ele te fazendo um vaso novo. Todos os dias, todos os dias. Porque a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. É todos os dias. Agora eu vou deixar um versículo para nós fecharmos aqui. Abra sua Bíblia. Eu sei que eu não sou muito simpatizante de algumas pessoas, porque eu falo o que a Bíblia me dá respaldo para falar, entendeu? E agora eu tô realmente na intolerância à mentira. Você tem que ter repúdio do pecado. E a mentira é pecado. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente tenta relevar, entendeu? Mas foi como eu falei. Você sai do mundo da mentira, você sai do mundo da prostituição, sai do mundo do engano. Você sai desse mundão aí fora que só tem mentira e engano. E vem para servir o Senhor. E quando você vem servir o Senhor, aí você começa a engolir a primeira mentira que falam para você e você sabe que é mentira. Você começa a engolir o primeiro sapo, engole o segundo, o terceiro. Aí chega uma hora que Deus te chama para um particular e fala assim para você: eu não te chamei para ser covarde. Eu não te chamei para ser covarde. Eu não te chamei para você ser mais um. Ou você faz a diferença, ou você é mais um. Eu te chamei para fazer a diferença. Aí foi o que eu falei, que eu postei esses dias. Quando você posta, escreve ou fala alguma coisa que foge da hipocrisia humana, da mentira, que o povo gosta de ficar, não, mas não é assim, não me mande versículo bíblico. Porque eu leio a Bíblia, tenho 3 Bíblias, faço estudo, fico noite de madrugada fazendo estudo, fazendo esboço. Então, não precisa me mandar. Só tem uma coisa: mentira eu não vou tolerar. Eu fico, cara, sinceramente, eu fico pensando como é que pode a pessoa entrar numa live de um cara que largou a mulher, largou os filhos, e aí vai o outro camarada lá comentar e entregar profetada. Eu fico, rapaz, Deus é contra isso. Ele largou a mulher, largou os filhos, desamparou uma família. Cada hora ele tá com uma mulher, cada hora ele tá com uma irmãzinha, e o povo tá achando, não, mas porque Deus não chamou ninguém. Agora que eu tô careca, ficou mais fácil mexer no cabelo. Deus não chamou ninguém para escravidão. Deus não chamou ninguém para julgo desigual, hein? Pensasse isso antes de casar. Aí ele vai lá, sério mesmo, eu fico olhando, me dá uma, olha, eu fico, meu Deus do céu, me sobe aqui o nó na garganta, eu vou lá e saio do Face. E chama na oração de madrugada. E aspira e crente vai.
Aspira em crente, vai correndo atrás, né? No desespero, toma vergonha na cara. Procura uma igreja, se converta. Procura Jesus de verdade, que é um varão. Deus vai te dar varão. Não existe esse negócio. Ah, Deus separou um casal para arrumar outro, não. Não existe isso. Aí o cara foi lá, tava com uma igreja não sei aonde, fechou a igreja, foi para outro lugar. Rapaz, isso eu fiquei passando mal. Eu fico, Senhor, como pode ninguém? E a igreja enche, o povo tá lá. Será que o povo deixou de ler a Bíblia? O pecado tá tão normal, irmãos. Tá tão normal, que os próprios crentes estão lidando com ele como se não fosse nada. Você tem que ter repúdio ao pecado, você tem que ter ódio ao pecado. A mentira é pecado. E você não pode aceitar em hipótese nenhuma. A Bíblia fala que quando Geazi chegou com aqueles pertences que ele ganhou de Naamã, né? Eliseu desmentiu ele na hora. Meu espírito foi contigo, desmentiu ele na hora. A Bíblia fala que quando Ananias e Safira também foram mentir por homem de Deus, foram desmentidos na hora. Sabe o que está faltando? Uma geração que fique, irmão, sabe, entalado de mentirosos. E quando o mentiroso vir, é desmentido na hora. Para com essa conversa fiada. Eu falei com o pastor, pastor, não chama A, B, C separado, não. Chama todo mundo junto e vamos embora lá resolver essa parada. E acabou. Sabe por quê? Porque o mentiroso tem que cair por terra. Fica dando mal de bom samaritano nada. Tá tudo errado. Tem que se consertar. E cara de pau ainda, bota ainda, as igrejas ainda tem esses altar corrompido, prostituído. Ainda bota esses camaradas sem vida não tá pra pregar. Tá igual a outra falou pra mim. Não, porque agora eu só tô visitando a igreja. Eu, por que tu tá visitando a igreja? Não, porque eu ainda não sou casado. Quando eu casar... Ah, tá, quando você casar, você abre o ministério. Porque tá tudo desmantelado. Pelo amor de Deus, irmão. É algo sério. É algo sério. Infelizmente, a igreja no Brasil tá uma bagunça. Eu tava aqui, tava online agora, vendo essa pregação, a minha amiga Tânia, lá dos Estados Unidos. Tânia, muito obrigado pela oferta, amém? Que Deus te abençoe. E ela tava falando comigo que tem pregadores, pastores aqui no Brasil que não entram mais nos Estados Unidos. Porque só pensam em dinheiro, pastores adulterados, pastores que vão com uma mulher, saem com outra, pastores que vão solteiro, que vão sozinhos e chegam lá, vão para as boates, vão para a noitada. Irmão, o negócio é sério. Mas sabe qual a geração que estamos vivendo? Eu falei com a minha filha, tem uma cantora que minha filha estava vendo o vídeo dela. Aí eu falei com a minha cantora, com a minha filha Cássia. Eu falei pra ela, qual igreja ela é? Aí eu falei, qual igreja ela é? Não, porque eu tava vendo a ministração dela, não vou falar o nome, porque como eu falei, né, irmão, estamos na terra, e na terra tem leis. Se eu falar alguma coisa que denigre ou faça alguma coisa que ela se sinta ofendida, ela vai me processar. E como eu não tenho condições de pagar um advogado, eu vou preso. Como eu não quero ir presa, e nem tem como pagar pensão ou pagar indenização a ninguém, eu não vou citar nome. Mas presta bem atenção, é uma cantora jovem que ela toda maquiada, já foi em show de rock, né, cabelo todo colorido. Aí ela chegou, a minha filha falou assim, não, eu tô vendo uma ministração dela. Eu falei assim, o que ela tem para passar? Qual igreja ela é? Você tem que tomar cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve vai te influenciar. E se você não ouvir a palavra de Deus, e se você não ouvir uma pessoa compromissada com o reino de Deus, você vai ser também uma pessoa descompromissada. E ponto final.
Não tem meio termo. Não, pastora, porque... Não tem meio termo. Presta bem atenção. Se você ouvir uma pessoa descompromissada, a sua tendência é ficar descompromissado também. Acabou. Eu falei pra minha filha, o que ela tem pra te passar? Qual igreja ela é? Porque agora tá uma moda. Cantou, fez sucesso, virou pastor. Não é mais chamado, não é mais separado. Cantou, fez sucesso, levantou multidões, porque tem voz bonita, porque o povo gosta de novidade, virou pastor. Pastor é mais chamado. Aí eu te pergunto, que pastor ele pastoreia? Que ovelha ele pastoreia? Porque pastor tem que ter ovelha. Que ovelha ele pastoreia? Ah, tá, ele pastoreia pelas redes sociais? Alguém já bateu na casa dele lá de madrugada, pedindo uma oração? Alguém já ficou com ele até tarde da noite dentro do culto, dentro da igreja, chorando, lamentando a sua vida? Ele já foi para casa pensando que uma pessoa falou que ia se suicidar e você não sabia mais o que fazer? Se você já falou de tudo, já orou? E agora é esperar, pedir a Deus para que ao amanhecer o mal não tenha acontecido? Que pastor é esse? Não é porque agora ele é pastor itinerante. Pastor itinerante da onde? Da onde? Pastor tem que ter ovelha. Pastor cuida de ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem cheiro de gente. Pastor não tem cheiro de show. Pastor não tem cheiro de dinheiro. Pastor tem cheiro de gente. De pessoas. Aí eu falei com a minha filha, você toma cuidado, hein? Você toma cuidado, porque essa menina não é crente. As músicas que ela canta não é de Deus. Você toma cuidado. Por quê? Porque ela é bonita. E estamos vivendo nessa geração. Uma geração de beleza. Pessoas bonitas fazendo sucesso. Raramente você vê um negro. E quando você vê um negro, eles procuram o negro mais bonito para fazer sucesso. Ele não procura qualquer negro, não. Não é qualquer negro. É negro bonito, sarado, fortão. Eles botam... Eu vi, ninguém me contou. Ele vai lá, bota fotos de camisa mostrando músculo, né? Pastoras com busto tudo avantajado, cheio de silicone. Silicone tudo que é parte do corpo. Aí vai lá, bota aquela roupa a vácuo, tipo a... Kim Kardashian, né? Bota aquela roupa a vácuo, que ela não pode nem respirar, tá? Fica falando igual a mim pelo nariz, sobe em cima do altar e vai pregar. Sabe por quê? Porque o povo tá indo pelo olho. É bonito? O povo tá indo como foi com Saul. Saul era bonito do pescoço para cima. O povo ficou admirado com a beleza dele e não está sendo diferente. Sabe qual a geração que estamos vivendo? Geração de músicos com voz bonita. Ah, mas a voz dele, nossa, ui, é de arrepiar. Quando a voz, olha, ai, a voz vai se converter, crente. Porque o louvor a gente não ouve só pela voz, não, é pela letra. É pela letra. Não, mas aquele pregador, você viu aquele pregador? Você viu o pastor agora? A igreja tá disputando com a outra igreja, que eu não vou falar o nome, né? Que os padres são tudo saradão. Né? Cada hora é um padre mais bonito que o outro. A igreja tá assim. Cada hora um pastor mais bonito que o outro. E o pastor tem que ser bonito e sarado. Se o pastor tiver aquela pancinha, for gordinho, tadinho do pastor, perdeu o ministério. Pastor tem que ser sarado. As cantoras têm que ser saradas. Uma vez eu fui ver uma pregadora com o pastor. Foi o pastor as crianças. Quando a pastora debruçou no púlpito, o peito dela, as vergonhas dela toda pra fora. Aí eu falei com o pastor, vambora. E não, mas vambora. Vou vir aqui pra ver peito? Eu vim aqui pra ver uma mulher se sensualizando em cima do altar? Não, eu vim aqui pra ver a palavra de Deus. Eu não vim pra ver isso. E infelizmente, irmão, a Bíblia fala, tem um louvor do Samuel Marinheiro que diz assim, a lascívia, ela tem entrado dentro dos templos, a lascívia. Eu e o pastor gostávamos muito do cantor. Gostávamos muito do cantor.
Quando fomos ver o cantor, preste bem atenção, o cantor estava numa vigília aqui em Campos, fomos lá ver ele. Quando chegamos lá para ver o cantor todo afeminado, cantor com aquelas calças marcando as vergonhas, parecia até que tava com aquele saquinho do índio. Aí o pastor olhando, eu falei, não consigo nem ouvir a voz dele, não consigo nem ver ele na foto. Sabe aquela decepção tão grande que você tem com uma pessoa? Foi a que eu tive. Sabe por quê, irmão? Porque quando Adão e Eva pecou, já vou terminar. Desculpa aí. Quando Adão e Eva pecou, Deus não fez folia. Adão e Eva fez folia. Deus fez pele. Deus tampou a vergonha. E tá na hora da igreja voltar a tampar as vergonhas. Tá na hora da igreja voltar, sabe, a ter o temor a Deus, a ter reverência na casa de Deus, a saber que a casa de Deus não é um lugar qualquer. Tá na hora da igreja pegar, voltar a olhar para o sacerdote e ver que ali é um homem de Deus. Ali é uma pessoa que se separou, uma pessoa que tem umas que estudou, tem umas que Deus chamou, tem uma pessoa que Deus separou para estar te orientando, para estar orando por você, para estar chorando por você. Olhe para o teu pastor com esse olhar. Sabe qual a geração que estamos vivendo? O obreiro faz um curso básico, o obreiro faz um curso de teologia, o obreiro aprende a pregar um pouquinho a palavra de Deus. Ele já quer ensinar o pastor a pastorear. Ele já quer ser o pastor. Ele já acha que ele é o pastor, já quer ensinar o pastor. Aí você fica assim, rapaz, onde esse cara estava quando eu comecei? Onde esse cara estava quando Deus me chamou? Onde esse cara estava quando Deus falou comigo? Vamos descer. Vamos se colocar na mão do olheiro. Vamos nos quebrar na mão do Senhor. Deixa eu ver aqui o que o pastor colocou aqui. O pastor Márcio colocou aqui. Como você disse, o pastor está apto em todas as áreas. Só basta ser cheio do Espírito Santo, como Deus fez com Bezalel. Encheu ele de tal maneira que quem saiu do Egito, pastor, ou do êxito? Amassador de tijolo, agora virou arquiteto. Eu acho que quem saiu do Egito, amassador de tijolo, agora virou arquiteto, que mexe em todas as áreas, ouro, prata, bronze, etc. Êxodo 31. Amém, irmãos? Palavra forte que o nosso pastor nos deixou, amém? Olha o que Deus fez. Encheu a Bezalel a ponto dele instruir aqueles homens que só eram amassadores de tijolos para serem arquitetos, para construírem o templo do Senhor. Abra sua Bíblia para nós fecharmos aqui, que deu a meia hora, né? Eu gosto muito dessa passagem bíblica, apesar de ser trágica, mas eu gosto muito. Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11, versículo 6, que diz assim: Disse o Senhor, o povo é um, e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Irmãos, a Bíblia fala que o ímpio é mais prudente do que o filho das trevas, é mais prudente do que os filhos da luz. Aqui eles estavam construindo a torre
Eles estavam construindo a Torre de Babel. E o interessante é que o coração deles era um. Todos falavam a mesma língua. Tô indo, meu amor, tô indo já. Todos falavam a mesma língua. Sabe por que o ministério da tua igreja ainda não cresceu? Só para fechar aqui. Porque você ainda não falou a mesma língua do teu pastor. Sabe por que a tua igreja ainda não cresceu? Aí você sai da tua igreja e vai para a igreja grande? Mas só que lá na igreja grande tem um porém, você não vai ter voz. Tô te amaldiçoando não, sabe por quê? Porque o pastor que já tá lá, ele já fez o círculo, ele já criou um esquema e já montou uma equipe, como Moisés fez, né? Que seu sogro Jetro deu a ele a ideia dele criar um ministério, e aquele ministério foi cercado. E quando o ministério é formado, meu amado, não tenta entrar não, que tu não consegue. Não tenta que tu não consegue. Entendeu? Não tenta que tu não consegue, não adianta. É formado, é fechado. Você vai para aquela igreja, você soma, mas você não consegue entrar no ministério. Aí você fala, eu não sou reconhecido por quê? Não é porque você não é reconhecido. É porque o pastor, com a visão de Deus, já fechou o ministério. E todos aqueles que estão no ministério estão com a mesma visão do pastor. Aí a igreja cresce. Aí você vê uma igreja de 10, 15 pessoas passar para 1000. Você vê uma igreja de 100 pessoas passar para 15 mil pessoas. Você vê uma igreja que era alugada no cubículo virar uma igreja no centro da cidade. Aí você fala assim, entrou pra maçonaria, foi fulano que ajudou, foi empresário forte. Foi não, foi Bíblia. E sabe qual foi a Bíblia que o pastor deu pra eles? Foi essa aqui, ó. Quer entrar pro ministério? Tem que falar a mesma língua. Quer ver arrebatando a alma crescer? Quer ver a igreja que tu congrega crescer? Fala a mesma língua do teu pastor. Aí tu vai ver crescer. Aí tu vai ver cadeira lotar. Aí vai ter fechamento. Porque quem quiser entrar, vai ser difícil para entrar. Vai ser difícil para entrar. Você vai ter que provar que você realmente está disposto a vestir a camisa e dar a vida pelo aquele ministério. Amém? Grava essa palavra. E todos falaram uma só língua. Aí Deus olhou e falou assim, peraí, quando o homem fala uma só língua, quando eles se unem, só Deus para intervir. Nem o diabo entrou. Aqui não está falando que foi a armação do diabo, não. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aqui está falando bem claro. E o povo, todo o povo, falavam uma só língua. Ou seja, um homem conseguiu dominar todos os homens e falou assim, é assim que vamos vencer. E todos eles falaram a mesma coisa. Sabe o que você entra na igreja hoje? O porteiro fala uma coisa, quem limpa a igreja fala outra, o obreiro fala uma coisa, a pastora fala uma coisa, o pastor fala uma coisa, o presbítero fala uma coisa, o missionário fala uma coisa, o diácono fala uma coisa, o visitante fala uma coisa, cada um fala numa língua. Aí a Bíblia fala assim, ó, que o reino dividido por si só será destruído. Não vai precisar nem Satanás destruir. Ele por si só será destruído. Deixa eu ver o que o Lucas Barros falou. É verdade, já passei por isso. É chato a beça. Nem consegui ficar lá. Desculpa a risada, irmãos. Mas é isso que acontece. Lucas botou aqui, pastor Márcio, esse cuscuz seu dá água na boca, hein? Queria morar aí perto. Amém, meu irmão Lucas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a todos que vão ouvir essa live. Agora eu vou ter que ir lá jantar, que o meu esposo já me chamou. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Fale uma só língua. Amém? Se você tá no seu ministério, vista a camisa mesmo. Quem falar do teu pastor, tu repreenda na hora. Repreenda na hora. Não dá trela para Satanás. Amém? E você vai ver o que Deus vai fazer no ministério que você congrega.
Você vai ver que nessa igrejinha lá no meio do mato, você vai ver que nessa igrejinha que ninguém dá nada, você vai ver Deus multiplicar. Sabe por quê? Porque Deus só multiplica quando se fala uma só língua, né? A Bíblia, o irmão Lucas aqui acabou de falar, ó, casa dividida não prospera. E é verdade. Sabe quando eu e o pastor começamos a gerar filhos? Quando começamos a falar a mesma língua. Aí eu gerei filhos. Começamos a ser um só. Aí eu gerei filhos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Uma madrugada abençoada. Agora eu vou lá, porque meu digníssimo pastor e meu esposo já está me chamando. Amém? Gostaram do meu visual novo? O pastor gostou. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.